Boa tarde a todos. Demorou um pouquinho, mas voltei para continuar o estudo do livro, né? A leitura comentada do livro As Dores da Alma, que é esse aqui, do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Amente. No capítulo de hoje, nós vamos falar sobre o egoísmo, também subdividido em duas partes, né? Então vamos à primeira parte do tema de hoje. A vaidade é filha legítima do egoísmo, pois o vaidoso é um cego que somente sabe ver a si próprio. Assim como as virtudes, né, tendem a caminhar juntas, é o ideal, nem sempre acontece, mas também os vícios, eles tendem a caminhar juntos, né? Então aqui quando ele comenta sobre isso, que a vaidade é filha legítima do egoísmo, é porque a gente fica cego, né, para o resto do mundo. O vaidoso, o egoísta, que eu vou colocar assim, somos todos na humanidade, porque é natural de sermos assim, se não o tempo todo, em uma grande parte do tempo, porque é um processo evolutivo e a gente está aqui para nos depurarmos, né? Nós estamos aqui para nos depurarmos. Então é normal que isso faça parte de nós. O que nós precisamos fazer é perceber isso em nós, né? Buscar a fonte, a razão desse sentimento, dessas atitudes, e aí procurar melhorar, né? Porque sem conhecimento e sem olhar para o que de fato acontece, não há como superar, não há como enfrentar, não há como desenvolver algum mecanismo de superação disso. Então ele coloca o seguinte, sobre a vaidade. É a ostentação dos que procuram elogios ou a ilusão dos que querem ter êxito diante do mundo e não dentro de si mesmo. Porque a vaidade é essa busca, né, pelo reconhecimento, do que se faz, do que se propaga, daquilo que a pessoa tem de conduta na vida, né? Então a vaidade, ela pede esse reconhecimento, né? Só que esse reconhecimento é exterior. Enquanto isso, nós estamos deixando de olhar para dentro de nós mesmos, né? Depois ele continua. Importante não olvidarmos que a vaidade atinge toda e qualquer classe social, desde as paupérrimas até as que atingiram o cume da independência econômica, porque vícios e virtudes não são exclusivos ou específicos de nenhuma classe social. A gente tem que separar isso, né? Porque é um pré-julgamento, um preconceito muito grande. Como seres humanos, todos nós temos vícios e virtudes, né? As virtudes, se nós não exercemos todas ou não desenvolvemos todas, sabemos, entretanto, que elas estão potencialmente dentro de nós. Nós é que temos que despertá-las, né? Assim como os vícios, porque é um processo de escolha, mas é um processo de escolha que ele precisa ser consciente. Quanto mais nós buscamos o autoconhecimento, mais consciente nós nos tornamos de quem somos, de que estágio estamos, né? E isso nos oferece um recurso, uma ferramenta muito forte, porque o conhecimento significa poder conhecer, poder dominar a si mesmo, né? Não é fácil? Não. Mas sem o conhecimento é quase tarefa impossível, né? Sem a busca do autoconhecimento. Então, vícios e virtudes não são exclusividades e nem estão relacionados a nenhuma classe econômica ou nenhum outro tipo de classe, tá? Não é pré-requisito de ninguém. De ser dessa ou daquela classe,
de ter nome de família ou não, de raça, não tem nada disso. Vícios e virtudes são inerentes aos seres humanos, né? É por isso que nós estamos aqui, para poder superá-los. Depois ele continua. Como a vaidade é uma ideia justaposta ao orgulho, ela também se destaca como um dos mais antigos defeitos a serem combatidos na humanidade. No entanto, somente poderemos nos transformar se conseguirmos ver e perceber em nós mesmos as raízes da vaidade, visto que negá-la de modo obstinado é ficar estritamente vinculado a ela. É inerente de nós todos, assim. Estou falando em termos de humanidade, não estou falando fulano e ciclano, né? É inerente de nós como uma humanidade em desenvolvimento, num planeta em evolução, que a primeira reação nossa é sempre negar, né? Um vício, um defeito. Não é nem negar para os outros, é negar para nós mesmos, né? É dizer, não, eu não sou assim, né? Mas, se nós não voltarmos o olhar com bastante doçura para nós mesmos e desprovidos de qualquer julgamento, começarmos a buscar em nós a origem de certas atitudes, de certos comportamentos, né? De certas respostas nossas aos eventos do cotidiano, nós não vamos encontrar explicação para aquilo que, com certeza, os outros veem e nós não vemos. Então, nós teremos atitudes e comportamentos, né, que é o caso daquele ver o cisco, né, no olho do outro, né, e não ver que tem uma trave no próprio olho. Nós, como humanidade, somos assim. É normal que sejamos assim. O que nós precisamos fazer é olhar para dentro, né, porque esse autoconhecimento ele vai nos libertando dos vícios, das atitudes errôneas, dos preconceitos, né? E de tudo isso que esse livro vem tratando ao longo do tempo. Aí ele continua. É oportuno dizer que não estamos nos referindo aqui ao esmero na maneira de andar, de falar, de vestir, né? Que em realidade são saudáveis e naturais. Ou seja, aqui o autor ele não trata dessa vaidade que é natural e que faz bem, que cuida da nossa autoestima. Não é isso. Ele está falando de uma vaidade a um nível mais complexo e bem mais profundo. É aquela vaidade que exige o tempo todo reconhecimento, né? Que exige uma certa fama, que exige que tudo seja aplaudido, né? E que tudo seja sempre o melhor. E essa vaidade é filha do egoísmo, por quê? Porque quando nós nos comportamos dessa forma, voltando sempre o olhar, a importância apenas para nós e não para os outros, é daí que aí vem o egoísmo, né? Então, eles andam juntos, não tem como andar separado, né? Aí ele continua que na fase infantil, né, as crianças, elas vão se modelando, digamos assim, pelo exemplo e convivência com os pais ou os familiares com quem elas convivem, né? E daí vem a maioria dos comportamentos e dos conceitos que elas vão levando para a vida adulta. Só que isso se junta já com uma bagagem reencarnatória que ela trouxe, né? E ali vai se moldando o indivíduo, vai se criando ali uma personalidade, um caráter, e cada indivíduo, né, ele vai tendo aí os seus conceitos, né, os seus julgamentos acerca de tudo na vida, né? Sobre tudo, é normal, o processo de crescimento é assim. Mas aí ele ressalta, portanto, através dos pais, verdadeiros espelhos vivos, as crianças assimilam suas primeiras noções de comportamento e modo de viver.
filhos de pais orgulhosos, né, no caso, egoístas e vaidosos, nesse ponto de extremos, né, podem tornar-se crianças exibicionistas, carregando uma grave dependência psíquica e de destaque. Comportam-se para serem socialmente aceitas e para aparentar-se pessoas brilhantes. Então a criança ela digamos que ela sufoca ou deixa até de ter uma identidade própria para condizer com aquilo que ela acha que é o normal, que é aceito da sociedade, né? O padrão, que é alto. Em virtude desse tipo de criação, né? Quando os pais têm esse tipo de comportamento. E é aí que vão nascendo, sim, adultos que vão nos extremos, né? Depois ele continua. Outra causa do desenvolvimento da vaidade nas criaturas é a importância desmedida que dão às posses e propriedades. Na atualidade, o menor que seja a classe social em que se encontra constituída uma família, ainda é o dinheiro uma fonte absoluta de poder. Quem ganha mais reivindica no lar a autoridade, a atenção e o amor. A riqueza amoedada é conceituada como um dos instrumentos com o qual podemos manipular as pessoas e nos tornar um ponto de atração. Dessa forma, processa-se na criança uma educação do tipo desintencional, transmitida pelos adultos de forma involuntária, automática e despercebida. Porque nessas atitudes e comportamentos do dia a dia, né, em que o ter e o aparentar ser tem muito valor, e a criança cresce percebendo isso, quando ela cresce numa família sem esse ajustamento, né, então ela vai automaticamente absorvendo isso. E muitas das vezes nem é consciente esse comportamento dos pais, da família. Porque foi algo que eles aprenderam também, foi passando, e isso vai passando geração por geração. E nós chegamos aí numa humanidade extremamente consumista, né? Uma humanidade em que 90% do tempo nós estamos focados no telefone, vendo tudo que acontece com as outras pessoas no mundo, e mesmo sem querer, a gente vê, né? A gente acessa um Instagram para ver alguma coisa que é do nosso interesse, às vezes até profissional, mas daí você passa por uma fofoca de uma celebridade e a gente acaba parando ali. E as pessoas começam a se comparar e a ver tudo que é notável, tudo que é grandioso, tudo que é famoso, e o que é de fato importante vai ficando para trás, né? Aí o autor continua. A supervalorização social e econômica de determinadas profissões influencia as escolhas, né, no caso dos indivíduos, dos jovens, né, de conformidade com a realização externa, em detrimento de suas inclinações e vocações. Então é quando, muitas das vezes, principalmente no país como o nosso, onde não é fácil, né, viver e dar conta de tudo aquilo que nós temos que arcar, as profissões são escolhidas em virtude da remuneração que elas vão trazer. Então, muitas das vezes, a gente acaba sufocando ali uma vocação, deixando de lado, esquecendo, e buscando uma profissão que vai trazer mais retorno financeiro. E isso vira um efeito dominó, porque aí nós temos indivíduos que continuam supervalorizando a posição social, o retorno financeiro, o ganho, né? Também em virtude das dificuldades do nosso país, claro, mas também indivíduos muito, muito infelizes, porque deixaram ali de seguir uma vocação que muitas das vezes na qual ele até poderia ter o mesmo retorno, porque tudo que nós fazemos com dedicação, com amor, é muito melhor feito, né? Mas sufocando uma vocação em virtude dessa necessidade,
no caso aqui, quando ele se refere, né, à vaidade extrema, né, à busca do reconhecimento e da fama, nós teremos aí indivíduos infelizes, porque o retorno financeiro ele não satisfaz a alma, né? Aí ele continua: quando o eminente educador Allan Kardec indagou os semeadores da Era Nova qual a maneira de extirpar inteiramente do coração humano o egoísmo, fundado no sentimento do interesse pessoal, ele recebeu a seguinte orientação, abre aspas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Ou seja, quando nós vamos tomando um conhecimento de que esse apego, né, à fama, ao reconhecimento, à posição social, às posses, à propriedade, é simplesmente passageiro, porque daqui não se leva nada. E quando nós tomamos consciência do peso que isso representa para nós, é como se a gente tivesse uma bola enorme de ferro agarrada ao nosso corpo, né? A gente começa a se libertar quando a gente toma consciência disso. Porque eu acredito que está acontecendo muito agora. As pessoas, pelo menos nós temos visto comentários, não só nas mídias sociais, mas na televisão. As pessoas estão aprendendo a viver com menos e estão gostando disso. E isso é muito bom, porque nós sabemos que não precisamos de tanta coisa para viver. O que nós precisamos, essencialmente, saúde, né? Porque sem ela, nada vai para frente, né? Descobrimos também com essa pandemia que nós precisamos de harmonia, porque nós estamos o tempo todo convivendo dentro de casa e não é fácil. As relações familiares são difíceis, né? É uma luta, um leão todo dia, mas nós aprendemos que se tem que funcionar, cada um tem que fazer a sua parte. Depois nós descobrimos que muitas das vezes aquilo que era uma vocação que eu deixei de lado pode se tornar uma boa fonte de renda durante esse momento em que é preciso um isolamento maior. Então as pessoas estão começando a olhar à sua volta de fato, a prestar atenção no que de fato está acontecendo. E com isso acabam olhando para dentro de si mesmas. E aí vão percebendo que a gente não precisa de muita coisa. O essencial está muito mais lá em cima, está num nível muito diferente do que esse nosso. O essencial, ele não tem esse apego terreno, né? Aquilo que é essencial para nós está muito longe disso. Não está vibrando nesse plano aqui, está vibrando bem mais alto. E quando o autor se refere ao Espiritismo, e aí eu vou incluir toda e qualquer crença, instrumento, ferramenta ou caminho que mostra as coisas de tão alto que o sentimento de vaidade desaparece diante da imensidade que é esse universo nosso, que nós vivemos. Então é isso. Nós nos colocarmos, né, menores para ter uma ideia da grandiosidade que está à nossa volta. E com isso a gente começa a dar valor a coisas que antes não tinham nenhuma importância. Aí continuando, ele vai falar aqui, né, além do ambiente familiar, né, que a mídia cria todo esse mercado de personalidades, de famosos, e tudo isso vai despertando esse interesse nos jovens, né, que é
uma forma de ganhar dinheiro fácil, entre aspas, porque a gente sabe que não é fácil, mas na cabeça de muita gente é, né? Por falta de conhecimento. Então todo mundo quer ser cantor, jogador de futebol. Quando é vocação é ótimo, mas o caminho não é esse, né? Não é uma receita de bolo. Então, a mídia traz muito isso, né? E às vezes a família incentiva. O que acontece é que quando não dá certo, ou quando começa indo bem e depois isso falta, o indivíduo fica sem chão, né? É onde nós temos aí tantos casos de famosos que não resistiram à perda da fama, ao esquecimento, e que tiveram aí desfechos muito tristes, né? Porque é uma falta de ancoragem naquilo que de fato é essencial para nós. E se a gente se ancora num plano terreno, ele não sustenta. A gente tem que ancorar no plano divino, né? É no plano superior. Esse nos sustenta. Aí ele continua. Os indivíduos precisam entender que as almas, né, não são clichês umas das outras. Todos temos características individuais e próprias. E os ingredientes do sucesso do ser humano se encontram em sua intimidade. Então, é buscar olhar para dentro de nós aquilo que nós somos, quem nós somos, do que nós gostamos, quais são os nossos sonhos de fato, né? O que nós temos vontade de fazer. Olhar para isso, olhar para dentro de nós e nos conhecendo. Porque à medida que isso vai acontecendo, todas essas dores, né, citadas aqui no livro, porque são dores. A gente chama de vícios, mas são dores, porque dói em nós e dói naqueles que gostam de nós. Então, por isso chamam as dores da alma. E quando nós começamos esse processo de autoconhecimento, que às vezes é uma viagem longa, né? É de indivíduo para indivíduo, mas é um processo de cura. Aí começa a cura. E todo mundo fala, né, que remédio amargo é que é bom. E é assim mesmo. Não é bonito olhar para dentro de nós, muitas das vezes, mas se a gente não olha, nada vai mudar não, continua lá guardadinho, né? E aí, essa primeira parte, a gente finaliza aqui com uma citação do Paulo de Tarso, onde ele fala, abre aspas, porque se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, fecha aspas, né? É que a gente tem que tomar as atitudes, né? Que começar a pisar no caminho, né? Tem uma música do Skank onde fala que o caminho só existe quando você passa. E de fato né? Cada um tem o seu. Mas se você não começa a trilhar, não tem caminho. Ele precisa existir, então eu preciso dar o primeiro passo, que é essa busca do autoconhecimento. Aí, já na segunda parte desse capítulo, do egoísmo, ele começa o seguinte, aí ele já vai falar mais voltado para as posses materiais. Ele fala, a mesquinhez pode manifestar-se ou não com a acumulação de posses materiais, como também pode aparecer como um refreamento de sentimentos ou um autodistanciamento do mundo. A mesquinhez é citada, né? Porque o egoísmo pressupõe, né, que a gente quer tudo para nós, né? Tudo tem que ser para nós, por nós, né? E aí, às vezes, quando isso se dá num plano muito material, muito materialista, né? Nasce a mesquinharia. Então é onde ele fala. Só que essa mesquinharia, ela nem sempre vai ser com relação a posses ou a bens. Ela também pode ser de sentimento, né? O indivíduo pode buscar um distanciamento, né? Como ele fala aqui, ó, um autodistanciamento do mundo, onde ele fica alheio a tudo, não interessa a ele nada do que acontece com as outras pessoas.
Só interessa a ele o que acontece com ele. E isso todos nós passamos, né? Claro, somos assim. Mas, em nível extremo, isso adoece. A gente adoece quem está perto da gente. Então, essa viagem interna é muito necessária, porque daí, a partir daí, nós começamos a nos perceber, né? E a questionar a nós mesmos, a repensar o porquê de cada atitude, de cada palavra, de cada sentimento que nós temos em relação a um fato, um acontecimento, uma situação, né? Porque assim nós vamos ao sempre buscando a origem, a gente começa a entender. E entendendo, a gente começa o processo de cura, né? Depois ele continua. A avareza não deve ser entendida apenas como um defeito ou uma falha humana a ser corrigido de modo compulsório, mas precisa naturalmente ser compreendida em sua origem mais profunda. A falta de generosidade e a insensibilidade em relação às necessidades dos outros têm raízes numa defesa psicológica que desencadeia nos indivíduos uma ruptura na conexão entre o seu conteúdo emocional e o seu conteúdo intelectual. Então, não estar atento às necessidades dos outros, né? Isso não tem importância. E a gente precisa entender que da mesma forma que o que nós passamos, o que nós sentimos, o que nós vivemos é importante para nós, né? E nós gostaríamos que os outros soubessem disso, né? Principalmente das dificuldades pelas quais nós passamos. As pessoas também sentem a mesma forma com relação a nós. Então a gente precisa ter para com o outro o mesmo cuidado que nós queremos que tenham conosco, né? É aquele amar ao próximo como a si mesmo. Depois ele continua dizendo o seguinte: as pessoas constroem torres e muralhas imensas para se proteger do empobrecimento que elas mesmas vivenciam inconscientemente, a escassez e a inibição da aproximação social e afetiva. Criam toda uma atmosfera de autonomia por possuir valiosos objetos exteriores destinados a suprir a sensação de vulnerabilidade que sente ao lidar com as pessoas. Então, muitas das vezes, a busca de uma posição social elevada, a busca do poder, do enriquecimento, pode ser, né, nesse caso aqui, essa tentativa de não olhar para essa dificuldade, né, em afeto, em afetividade para com os outros, né? Então a pessoa busca ter para compensar. Muitas das vezes esse ter para compensar, ele não está ligado só aqui à vaidade ou egoísmo, não, né? Às vezes uma leve tristeza, uma melancolia já dá na gente vontade de comprar alguma coisa, o que é normal, porque a gente precisa buscar uma compensação, mas o que nós precisamos antes é refletir, né? Mas por que eu acho que comprando isso eu vou solucionar aquilo? E são essas ponderações que às vezes nos dão aquele start, né? Que desperta aí a reflexão para a gente poder chegar na raiz. Claro que fazer uma compra não tem mal algum, né? É como tomar um sorvete, um chocolate quando está triste. Mas usar desse recurso sempre que isso acontece, aí torna-se uma coisa quase que patológica, né? Aí ele continua: o grande fluxo de indivíduos, na atualidade, tenta-se resgatar essa sensação do vácuo interior existente na intimidade da alma humana, com uma reivindicação do desejo cada vez maior de possuir bens materiais. O grande fluxo de indivíduos que buscam os consultórios de psiquiatria e clínicas de mais diversas especialidades médicas se deve a esse clima de insatisfação e de vazio existencial. Então é isso, está faltando alguma coisa, muitas das vezes a gente não consegue descobrir sozinho, então buscamos a ajuda profissional, e outras vezes com a reflexão, com a ponderação a gente consegue.
Mas em qualquer dos casos, há que se ter aí uma vontade do indivíduo em estar aberto, né, para aceitar que muitas das vezes, nós sabemos disso, a raiz daquilo que nos dói está em nós mesmos e não no outro. E isso causa dor. Então, muitas das vezes a gente não quer ouvir ou aceitar isso. Mas sem entender que isso é possível, o processo de cura não começa, né? É como se eu quisesse comentar desse livro aqui sem nunca ter lido. Se eu não começar a ler, a abrir o livro, a ler, a tirar minhas dúvidas, a buscar mais orientação, a buscar outras fontes, outras referências, como que eu vou poder trazer uma leitura comentada? Então, como que eu vou poder ter a solução de um problema se eu não quero olhar para ele de fato, né? Então, funciona dessa forma, não tem como, né? Depois ele continua. A técnica para aprendermos a amar, usando de generosidade e desprendimento, é empregarmos nossos sentimentos e emoções com equanimidade, o que quer dizer dar-lhes igual importância ou utilizá-los com imparcialidade. E aí ele faz aqui uma listinha, que são breves anotações, para que a gente possa lembrar de algumas coisas que estão no cotidiano nosso, do nosso dia a dia, e estão presentes no nosso comportamento, mas que a gente não tem ali os excessos e nem a falta. É buscar um pouco de equilíbrio, né? Então ele fala de alguns itens aqui. Então, primeiro, prática da caridade, mas sem o salvacionismo, né? Então, como que nós podemos praticar a caridade, não só a caridade material, né? Através de uma doação, mas a caridade de uma palavra amiga, a caridade da paciência, que é muito difícil, a caridade da indulgência, né? A caridade da oração, né? Da prece, porque a prece é uma excelente forma de fazer a caridade quando a gente não tem outro acesso, né? Então, mas é aquela caridade sem o salvacionismo, é aquela caridade que faz pelo outro, mas deixando que ele siga o próprio caminho, porque nós não podemos caminhar pelos outros, né? Cada um tem que trilhar o seu. Muitas das vezes a gente quer, já foi comentado isso no vídeo anterior, a gente quer ajudar tanto que a gente começa quase a carregar no colo, mas não pode, porque se for assim, a outra pessoa não vai ter como passar pelas experiências que ela necessita passar para crescer, para se fortalecer, né? E mais para frente, saber também ajudar outras pessoas. Então, caridade sem salvacionismo. A segunda é humildade sem baixa estima. Então, é sempre o ponto de equilíbrio, né? Nós temos que cuidar da nossa estima, saber das nossas potencialidades, das nossas forças, porque nós não podemos olhar só para os nossos defeitos ou fraquezas e achar que a gente é o último grãozinho lá no meio da rua. Não é assim, né? Nós somos bons, nós temos potencialidades, nós temos habilidades até não desenvolvidas ainda, mas Deus é muito justo, Ele deu para nós todas as ferramentas que nós precisamos. Então, ser humildes para reconhecer que somos todos seres em evolução, né? Mas ter a autoestima, saber que mesmo quando a gente erra, quando a gente cai, a gente pode levantar e evitar cair de novo, né? Não é aquela autocondenação. O terceiro, ter determinação sem atrevimento, né? É aquela coragem que nos impulsiona, né?
que nos leva para frente, mas sem invadir o espaço alheio, né? Sem pisar no outro. Isso é determinação sem atrevimento. Depois, o quarto, obediência sem submissão. Essa questão da obediência aqui não é na questão de hierarquicamente falando, né? Não é isso. A obediência aqui, em termos de espiritualidade, em termos de vida também, né? É nós sabermos o tempo de concordar conscientemente, né? E o tempo de discordar, mas sempre com serenidade, porque a submissão nos anula. Mas se eu concordo ou discordo de algo conscientemente, independente do que possa parecer ou não para o outro, para o mundo exterior, ninguém tem nada a ver com isso, e a opinião também das pessoas não cabe. Mas se eu sei que foi uma escolha consciente, né, eu fico bem. Então não há por que ter atrito, né? Depois, bondade sem anulação da personalidade. É procurar exercer, né, a bondade, é procurar ser útil à humanidade, ao próximo, né? Mas sem deixar de olhar para nós mesmos, sabendo que nós temos nossos sonhos, sabendo que nós temos nossos propósitos, né? E que nós não podemos anular isso, esquecer isso. Claro, tudo não tem seu tempo, né? Mas é buscar sempre esse equilíbrio. Depois, compaixão sem sentimentalismo, ou seja, é o sentimento de olhar para o outro, principalmente as pessoas que estão em aflição, né, que estão em qualquer tipo de sofrimento, ter compaixão, mas não aquele sentimentalismo, né, aquela pena, aquela coisa que não ajuda em nada. E a compaixão, ela não é só pelas pessoas que estão sofrendo, digamos assim, a olho no que a gente está enxergando, todo mundo está vendo ali um sofrimento, uma situação difícil, não. A compaixão também vem por aquelas pessoas que muitas das vezes estão causando um sofrimento a outras. E por que ter compaixão por elas? Porque são elas que estão doentes. Não são as vítimas, são elas que estão doentes. Então, até nisso, Jesus nos lembra de não julgar, né? E se nós não pudermos fazer nada para ajudar, a oração é a melhor ajuda. Depois, segurança sem impulsividade. Isso eu acho que é o mais difícil, né? Mas é buscar aquele centro na gente, né? Para poder ser quem nós somos, para poder fazer aquilo que nós desejamos, né? Dentro de digamos assim, como se houvesse um pêndulo, né? E ali ele vai para um lado um pouquinho para o outro. Se ele oscilar demais, essa segurança vira impulsividade. E se ele oscilar de menos para o outro lado, aí fica nós nos tornamos pessoas completamente inseguras, né? E cheios de medos e fobias. Então, há que se caminhar com segurança. E eu até alio aqui uma palavra, a fé. Porque a segurança sem fé não tem. É fé na vida, fé em Deus, fé nas coisas, fé nos propósitos, fé em nós mesmos, né? E por fim, ele fala da perseverança sem obstinação. Que a gente não desista fácil
dos propósitos, das nossas metas, né? Do nosso caminho, da missão, do aprendizado, do que for, né? Que a gente não desista frente aos primeiros obstáculos ou das dificuldades, porque primeiro tudo tem seu tempo. Então, muitas das vezes não chegou aquele tempo ainda. E segundo, às vezes quando a gente vê dificuldades demais, né, que assusta, a gente já fala, não era para ser. Então, vamos perseverar um pouco, né, mas sem obstinação, de forma que aquilo não se torne o foco de nossas vidas e o resto todo fique esquecido. Esse capítulo é muito bonito, eu achei ele assim, muito esclarecedor. E aí o autor termina dizendo o seguinte: a avareza é o produto de uma necessidade que se encontra na intimidade da psique humana. Ela tenta enfeitar ou distrair o conflito com a busca de bens perecíveis, mas nunca consegue suprir a sensação da carência íntima. Em síntese, o altruísmo é o amor desinteressado, resultado do enriquecimento da vida interior, enquanto a avareza é filha da pobreza do mundo interior, acarretando uma desumanização e uma obstrução da capacidade de amar, né? Porque o extremo da vaidade, do egoísmo, da avareza é amar somente a si mesmo e esquecer que o mundo existe, esquecer dos outros, né? E esquecer que nós estamos aqui vivendo em sociedade, em família, né, em grupos, porque nós precisamos dessa convivência para evoluir, para crescer. Então, esse é o capítulo de hoje. Recomendo que todos leiam na íntegra. E no próximo encontro nós vamos falar sobre baixa autoestima. Peço desculpas porque a internet hoje está a pior, acho que de todos os vídeos. Tanto que está dando uns piques aí no vídeo, né? O áudio talvez não esteja acompanhando a imagem. Mas realmente eu acho que é pelo horário que eu estou fazendo também. E então eu peço desculpas para vocês pela qualidade da imagem, mas eu espero que esteja melhor no próximo, tá bom? Um bom domingo a todos, um bom descanso, uma boa semana para começar também. Com Deus.